Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, já quero pedir a você que comente, compartilhe, divulgue esse vídeo. Se por acaso não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo no botãozinho de se inscrever, ative as notificações para receber todos os dias a meditação do Evangelho. Hoje, 22º domingo do tempo comum, nós temos o texto de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, de 14 a 15 e 21 a 23. A liturgia desse final de semana, ela nos convida a nós não sermos, como diz a segunda leitura, mero ouvintes, mas que a gente seja praticantes da palavra de Deus. Jesus hoje critica duramente os fariseus, os mestres da lei, chamam eles inclusive de hipócritas e cita o capítulo 29 do profeta Isaías, dizendo lá: esse povo me honra apenas com os lábios. O seu coração, a doutrina que eles têm para comigo, são apenas preceitos humanos. Ora, o que Jesus quer dizer com isso? Jesus está nos chamando a atenção e ele dá exemplo para explicar o que ele estava querendo dizer. Ele diz: olha, o que torna o homem impuro não é o que entra de fora, mas é aquilo que sai de dentro do coração do homem. E Jesus faz uma lista, porque é de dentro do coração do homem que sai imoralidades, roubos, assassinatos, inveja, cobiça e toda espécie de má sorte. Veja, o que Jesus quer dizer com essa palavra é que nós temos uma desordem instalada dentro de nós. Que essa desordem chama-se consequências do pecado original. Então, o desregramento é a consequência do pecado original em nós, que já foi apagado no batismo, é sempre importante dizer isso, mas que ficou aí as consequências e que nós precisamos lutar contra ela. Mas Jesus diz uma outra coisa importante nesse evangelho. Ele diz que a nossa religião exterior, aquilo que as outras pessoas veem, precisa ser aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que a gente vive do lado de fora, com os sinais externos, com as práticas que a gente faz, cumprindo os mandamentos de Deus, precisa também ser a mesma prática que está dentro do nosso coração. Isso significa dizer que nós vamos ter que lutar, meus irmãos. Veja, a primeira luta que nós começamos a ter é a luta contra o pecado mortal.
Então, o pecado mortal na vida do cristão, ele é uma coisa inconcebível. Isso não pode acontecer na nossa vida de maneira alguma. Então, o pecado mortal, ele precisa estar extirpado da nossa vida. Só que, veja, nós também precisamos lutar contra o pecado venial. Ora, se o pecado mortal, ele mata a caridade de Deus dentro de nós, que é aquilo que vai nos santificar, o pecado venial, ele enfraquece a caridade. Mas junto com isso, nós precisamos combater também os 7 pecados capitais, como o nome diz, capital porque é cabeça de todos os outros pecados. Nós precisamos, então, combater veementemente também os pecados capitais, mas não só isso. Nós precisamos combater, e aqui eu quero chegar agora no ponto central da nossa meditação, que é combater as desordens, as paixões desordenadas que estão dentro de nós. Quando eu digo paixões, eu não estou falando da paixão no sentido de o amor, né? Não é isso que eu estou dizendo. Quando nós falamos paixão na vida espiritual, nós estamos falando de todo o desregramento que há dentro de nós e que precisa ser combatido para que nós sejamos autênticos. É muito difícil nós chegarmos à santidade sem combater todos esses desregramentos que há dentro de nós. É aquilo que São Paulo diz: muitas vezes eu não faço o bem que quero, eu acabo fazendo o mal que eu não gostaria de fazer. São Paulo percebe que há uma outra lei dentro dele, que combate dentro dele. Então, muitas vezes vamos ser atraídos para o mal, vamos ser atraídos para as coisas erradas, seja pela tentação, mas a própria concupiscência. Aquilo que São João da Cruz diz, que dos 3 inimigos da alma, o mundo, o demônio e a carne, o pior deles é a carne. É lutar contra essas paixões que estão dentro de nós, nos combatendo o tempo todo, meus irmãos. O tempo todo. Então, como fazer? Ora, a igreja os santos, né, os mestres espirituais, ela nos ensina como nós podemos trilhar nesse caminho. Por isso nós fazemos mortificação. Por isso nós fazemos mortificações. O que é uma mortificação? Uma mortificação, o nome já diz, são pequenas mortes. Hoje eu vou morrer para o refrigerante. Hoje eu vou morrer para aquela tal coisa. Hoje eu vou morrer para esse bombonzinho delicioso. Né? E fazendo isso, não quer dizer que nós somos masoquistas. Não, não é isso. Nós não somos masoquistas. Nós estamos nos privando algumas vezes das coisas lícitas para colocar a máquina em ordem. Por quê? A partir do pecado original, né, antes do pecado original, tem uma lei estabelecida por Deus. Né? Então, o homem está em harmonia com Deus e o homem está em harmonia consigo mesmo. Ora, não podemos esquecer que nós somos um composto, como nos ensina a filosofia. Nós somos corpo e alma. Não há um dualismo platônico, por exemplo, mas há uma dualidade, corpo e alma. A ordem estabelecida era a harmonia do homem com Deus e a harmonia do homem consigo mesmo, de maneira que a alma, que é a substância espiritual do ser humano, ela mandasse no corpo. Com o pecado original, a harmonia do homem com Deus foi quebrada, mas a harmonia do homem consigo mesmo e com as criaturas, com a natureza, essa harmonia, ela foi quebrada. Então, a alma que precisava mandar no corpo começou a acontecer ao contrário. As paixões desregradas dentro de nós, elas começaram a querer dominar o ser humano. E aí que nós caímos em quê? É aí que nós caímos na exterioridade. Porque se nós não combatemos o homem velho que está dentro de nós, meus irmãos, se nós não combatermos, nós vamos viver uma religião de casca. Nós vamos estar fazendo coisas para Deus.
E com grande perigo, por exemplo, como os judeus aqui dessa época. Ora, os judeus rabinos da época de Jesus, eles cumpriam 613 leis rituais, simplesmente mandamentos humanos, simplesmente coisa de exterioridade. É isso que Jesus está criticando. Ora, a primeira leitura do livro do Deuteronômio diz que nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor se nós quisermos entrar na posse da terra prometida. Ora, fazendo uma leitura alegórica e uma leitura tipológica desse texto aqui do Antigo Testamento, nós vamos ver que terra prometida é essa? É o céu. Se nós quisermos entrar no céu, na salvação, na visão beatífica, nós precisamos cumprir os mandamentos. E não só cumprir, como diz a primeira leitura, nós precisamos cumprir e nós precisamos ensiná-los. Isso é muito importante. Mas veja, São Tiago diz na segunda leitura da liturgia de hoje: não sede meros ouvintes, mas sede praticantes da palavra. Estamos entrando hoje no mês da Bíblia, mês dedicado à Sagrada Escritura. Como diz o Salmo 118, a tua palavra é uma lâmpada para os meus passos. Olha que coisa maravilhosa. Então, a palavra de Deus está aí para nos ajudar, para que a gente não seja mero ouvinte, mas que a gente seja praticante. E não um praticante de uma prática externa da palavra de Deus. Não, mas um praticante que viva a profundidade da palavra, que viva enraizado na palavra, que viva alicerçado nesta palavra. Meu irmão, minha irmã, o convite da liturgia desse domingo é simplesmente um olhar para dentro de nós, olhar para a nossa prática de religiosidade e nos perguntar: estou vivendo a profundidade daquilo que a palavra de Deus me solicita? Estou vivendo a profundidade daquilo que os mandamentos do Senhor traz para a minha vida? Ou estou, como diz o profeta Isaías, vivendo uma religião de exterioridade, louvando o Senhor apenas com os lábios, como na realidade o nosso coração está longe de Deus? Que a gente possa pensar e que nós possamos meditar profundamente. Veja, Jesus faz uma crítica muito dura aos fariseus e mestres da lei. Muito dura. Por quê? Porque eles estavam muito preocupados com as doutrinas e com os preceitos humanos. E às vezes a gente vê isso na igreja. As pessoas preocupadas com a exterioridade e esquecendo daquilo que é o mais importante, que é o interior. Vamos lembrar como Jesus encerra esse evangelho: pois é do interior do homem que sai todo tipo de maldade. E nós precisamos então lutar interiormente para sermos o homem novo que Jesus espera de cada um de nós. Deus te abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.